Olá, futuros servidores do Ministério Público do Estado do Pará. Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, ela não será atingida. Se você crê, você diz o quê? Amém. Muito bem. Eu estou aqui para dar uma dica especial para vocês que estão estudando, encaminhando, galgando rumo a um cargo ali no Ministério Público do Estado do Pará. Mas eu quero lhe oferecer a oportunidade de fazer parte da minha linha de transmissão gratuita do WhatsApp. É, isso aí. Na minha linha de transmissão gratuita do WhatsApp, eu dou dicas lá gratuitas de constitucional, de também direito administrativo, regime jurídico único, que é a Lei 5.810 de 94, e também a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, que é a Lei Complementar 57 do ano de 2006. Perfeito? Então me chame no WhatsApp, estarei com você ali, direcionando você para a sua aprovação e classificação. Não esqueça! Você vai ser aprovado e classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Se você crê, você diz o quê? Amém. Bem, a dica que eu tenho agora é uma dica inicial sobre a Lei Complementar 57 de 2006. Lembre-se que essa lei complementar, ela trata do quê? Ela trata aí especificamente, tá? Especificamente da lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, tá? Lei orgânica, lei que organiza o Ministério Público do Estado do Pará. E o grande detalhe que eu quero logo trazer à baila para vocês, qual é? Não esqueça que o Ministério Público do Estado do Pará, o Ministério Público em geral, genérico, o Ministério Público, ele não faz parte do Poder Executivo, o Ministério Público não faz parte do Poder Legislativo e ele não faz parte do Poder Judiciário, tá? O Ministério Público, ele tem a chamada função essencial à justiça. E aí, não só o Ministério Público tem essa função essencial à justiça. Eu até brinco com os meus alunos do macete para você aprender quem é que possui a função essencial à justiça, que a nossa Constituição Federal de 1988 ela trouxe. Macete, dama. D, Defensoria Pública. A, Advocacia Pública, M, Ministério Público e o outro A, Advocacia Particular ou Advocacia Privada. Então, estes possuem a chamada função essencial à justiça. Por que eu estou tocando inicialmente nesse ponto? Antes, eu gostaria também de trazer à baila a seguinte situação. É importante, ainda generalizando, entender que o Ministério Público, ele subdivide em Ministério Público da União e nós temos o Ministério Público dos Estados. Anote aí no seu material. Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Perfeito até aí? Muito bem. Então vamos por parte. Quando eu falo do Ministério Público da União, temos lá o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios. Esse é o Ministério Público da União. Lembrando também que quando eu digo que Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, eu estou falando do Ministério Público Comum. Então, Ministério Público Comum da União e dos Estados. Da União, eu acabei de falar federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. E o Ministério Público dos Estados, que você vai tomar posse, vai entrar em exercício, passar pelo estágio probatório e alcançar a estabilidade ali no Ministério Público do Estado do Pará. Mas lembre-se que existe também o Ministério Público Especial. Olha esse detalhe. O Ministério Público Especial é aquele que atua junto ao Tribunal de Contas, tá? Muito bem. Então,
enveredando ali pela lei orgânica do Estado do Pará. E detalhe, me chame no WhatsApp 91991965823, que essas dicas, como eu estou dando aqui, estarei dando lá também, do constitucional, do administrativo, do direito civil, do regime jurídico único, a lei 5.810 de 94, e outras dicas e macetes que eu estarei passando para você gratuitamente, basta você querer. Eu te dou um detalhe também, me chame antes da prova, porque depois da prova não vale muito, né? Me chama antes da prova. Muito bem. Bem, então nós já sabemos que o Ministério Público, olha só, aqui eu quero trazer um segredo todo especial para nós dois. Qual é, professor? Muita calma nesta hora. Se o examinador trouxer na redação da questão dizendo que o Ministério Público exerce jurisdição, está errado. Por quê? Porque quando você estiver estudando comigo, nas minhas dicas, ou com algum professor, o tema Poder Judiciário, você vai ver que quem exerce a jurisdição de forma típica é o Poder Judiciário. O que significa, professor, exercer a jurisdição? Faz mal com açaí? Não, nem com bacaba, aqui na nossa cidade de Belém do Pará. Não faz mal, não. Exercer a jurisdição é dizer o direito a quem pertence. Dizer o direito a quem pertence. E a função típica de exercer a jurisdição é do Poder Judiciário. Então, muita calma. Se o examinador disser que o Ministério Público, ele exerce a jurisdição, está errado, mentira do cão. Porque, professor, é correto afirmar que o Ministério Público, ele é essencial à função jurisdicional do Estado, tá? Aí, ok. Ele é essencial à função jurisdicional do Estado. O Ministério Público também, ele é permanente. Até brinco em sala, né? Passará os céus e a terra, mas o Ministério Público não há de passar. Por quê? Porque ele é permanente. Professor, nesse contexto, qual é a incumbência? Aqui incumbe, né? O que o Ministério Público ele vai defender? Ele vai fazer a defesa da ordem do Estado, tá? A ordem jurídica, melhor falando, e também do regime democrático e dos interesses sociais. Agora, olha um segredo tão pequeno de nós dois que eu sonhei que o examinador vai querer mexer nessa parte. Direitos sociais, ok, e individuais indisponíveis. Cuidado, hein? Se o examinador disser disponíveis, está errado. Direito individual indisponível, liberdade, vida, entre outros. E eu quero também, para finalizar essa dica, para não ficar tão grande, detalhe, dê um like aí ao final desse vídeo, se inscreva no meu canal, acione o sininho, vai aí te enturmando no meu canal do YouTube. Esse meu canal eu dou dicas, né, para o seu concurso público, perfeito? Então vamos lá. A última dica que eu tenho para vocês ainda sobre esse tema é o quê? Muita cautela, muito cuidado, que o examinador adora enganar o candidato em relação a quê? Aos princípios institucionais do Ministério Público, querer confundir com as garantias dos membros do Ministério Público. Muita calma nesta hora, tá? Primeira coisa, quando eu falo em membros do Ministério Público, você vai pensar em promotor de justiça e procurador de justiça, tá? E vamos lá, pensar em princípios institucionais do Ministério Público. Grande macete, UII. Anote esse macete. Princípios institucionais do Ministério Público, UII. O que é o U? Unidade. I, indivisibilidade. E o outro I, independência funcional. UII, princípios institucionais. Tá certo? Agora, preste bem atenção, Não confunda com o que, professor? Não confunda os princípios institucionais com as garantias do membro do Ministério Público. Eu vou perguntar e você vai responder VI, para você decorar, tá? Então, bora lá. Você viu ou não viu as garantias dos membros do Ministério Público? Muito bem. VI.
VII. O que é VII? As garantias. Não confunda com os princípios institucionais, que são UII. VII, vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Anotar essa dica é importantíssima e forte candidata para cair na sua prova. Vamos falar uma dica rapidinho também, logo já estou no baile aqui, né? Vamos falar uma dica de regime jurídico único. Vamos rápido. Lei 5.810 de 94. A primeira coisa que você tem que saber é o quê? A quem se aplica. A quem se aplica a Lei 5.810 de 94. Macete, AF. AAF. Macete, AAF, AAF, AAF. O que é AAF? Faz tempo, né? Quando eu era solteiro, tinha uma ex-namorada, que ela, qualquer coisa, falava: AAF, Valnei, eu não quero. AAF, Valnei, eu não quero isso. AAF, eu não quero isso. E acabou me ajudando a aprender a quem se aplica a Lei 5.810 de 94. AAF, Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Estado do Pará. Tá certo? Outro segredo todo especial que é forte para cair na sua prova. A que tipo de servidores, a quais servidores aplica-se a Lei 5.810? Te dá um macete. Por isso que eu sou conhecido como sucesso no mundo todo, porque estou aí cheio de macete para te ajudar na hora da prova. A dica é: raciocina comigo. Uma vez um aluno meu fez a prova do TJ, Tribunal de Justiça, né? E aí eu, ao final da prova, perguntei: e aí, meu aluno, como foi a sua prova? Ele falou: professor, a prova do TJ foi um mel. Olha o macete, TJ mel. T, aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas, lógico, do Estado do Pará. J, Poder Judiciário. M, Ministério Público. E, Poder Executivo. E L, Poder Legislativo. TJ mel. TJ mel, tá? Mais um assunto interessante sobre a Lei 5.810 de 94. Qual é? A dança do põe, te fazendo enlouquecer, dança do põe, te fazendo enlouquecer, dança do põe, te fazendo enlouquecer. O que é, professor, a dança do põe, te fazendo enlouquecer? Anote, PO-IN. PO-IN. IN, a investidura se dá com a posse. Põe, a investidura se dá com a posse. O examinador vai falar: a investidura se dá com a nomeação. Mentira do cão. A investidura do servidor se dá com a aprovação e classificação. Mentira do cão, vai queimar no inferno também. A investidura se dá com a posse, tá? Uma outra coisa também que é muito importante você já gravar na sua mente é a seguinte sequência: aprovação. Logo após a aprovação no concurso público vai ter o quê? A nomeação. Logo após a nomeação, posse. Logo após a posse, o exercício. Logo após o exercício, estágio probatório e depois a estabilidade. Um tema importante também que a banca pode puxar na sua prova são o quê? Os requisitos, os fatores analisados no estágio probatório. E lá vai mais um macete. Qual é o macete, professor? O macete é o seguinte: uma vez o aluno passou no concurso público do Estado do Pará, só que eu não fui professor dele de RJU, e ele perguntou: professor, por favor, me dê as dicas para que eu possa ser aprovado no estágio probatório de acordo com a Lei 5.810 de 94. Eu digo: tudo bem, vou te dar. Eu falei para ele aí, assim: você é responsável? Ele falou: sou, professor. Eu digo: então pronto, anote. As dicas, anote aí. As dicas pro RESP. Anote esse macete. As dicas pro RESP. Aí eu estava ministrando uma aula em sala de aula e um aluno falou: professor, me desculpe, mas o senhor está assassinando o português. Como assim, meu amigo? O senhor está falando as dicas no singular. E não é assim, é as dicas.
E eu falei, você está assassinando o direito autoral. Por quê? Porque o macete é meu. Então vai ficar assim. Anote as dicas pro RESP. As, assiduidade. D, disciplina. K, capacidade de iniciativa. Pro, produtividade. E RESP, responsabilidade. Tá certo? E eu tenho outras dicas também. Vamos para uma dica de direito constitucional? Muito interessante essa dica de direito constitucional. Lembre-se o seguinte, tá? Que a Constituição Federal tem o chamado direitos fundamentais, que estão espalhados na Constituição Federal, tá? Mas estão ali bem evidentes no artigo 5º da Constituição Federal. E alguns direitos fundamentais são importantes e são recorrentes em prova de concurso. Por exemplo, o direito à livre manifestação do pensamento. Mas muita calma nesta hora, porque a Constituição Federal diz que é vedado o anonimato. Direito de pensamento é uma manifestação de pensamento, você pode, vírgula, sendo proibido o anonimato. Muita atenção também para o tema tortura, né? Tratamento desumano degradante. Ninguém será submetido, né, a tratamento humano degradante da tortura. Muita cautela nessa hora, tá? Não existe aí exceção. Por quê? O examinador, ele vai querer falar o seguinte, você já ouviu falar que a vida, em regra, o Estado ele não pode tirar a vida do cidadão. Mas a Constituição Federal fala que, salvo em caso de guerra declarada, em tempo de guerra declarada. Só que um grande segredo, mesmo em tempo de guerra declarada, não pode existir tratamento humano degradante, né? E nem a tortura neste período, tá? Vamos para uma dica de direito civil rápida? Vamos para uma dica de direito civil. Nunca esqueça sobre o seguinte detalhe. A personalidade jurídica da pessoa física, ela surge com o nascimento com vida. Por isso que a teoria adotada no Brasil é a teoria natalista. Lembra de Natal, lembra de nascimento. Então, a personalidade jurídica da pessoa física se dá com o nascimento com vida. Mas lembre-se que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, daquele que está no ventre materno, tá? E lembre-se que quando existe o registro, tá, da pessoa lá no cartório, do nascimento da pessoa no cartório, é um registro que ele volta atrás, é um registro com efeito retroativo, com efeito ex tunc. Diferentemente da personalidade jurídica da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, quando ela é registrada lá na junta comercial, simplificando, dali para frente é que a pessoa jurídica ela vai surgir, não volta atrás o da pessoa jurídica. Eu até brinco, né, na sala de aula com os alunos que é um efeito retroativo, um efeito chamado ex-tunc. Por que, professor, ex-tunc? Não vai contar para ninguém, tá? Isso porque não pode sair contando aí as minhas particularidades. Só você, meu aluno, vai saber. Faz tempo, na época, como eu falei a vocês, sou advogado, mas eu sou também farmacêutico bioquímico, né, formado pela UFPA e fiz direito no Cesupa e fiz OAB e assim estou. Mas na época que eu era da UFPA, faz tempo isso, lá tinha o forró da Federal, aquele forró, né, da Federal, e existia uma vez que passava lá, tinha o flashback, a volta no passado, imagina, hein? Volta no passado. E tocava o house. Ei, não vai rir de mim. House, que na época era maior sucesso, agora é trance, né? Mas tocava o house. Agora presta atenção. No som, na sonoplastia, e preste atenção no meu dedinho aqui para você entender o que é o efeito ex-tunc. Aí começava, né? Olha o som. Tunc, tunc, tunc. Efeito ex-tunc, né? Tunc, tunc. T-U-N-C. Tunc, tunc, tunc. Olha o dedinho. Tunc, 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 tunc. Então nunca esqueça.
Efeito ex-tanque, você o quê? O efeito volta atrás, é retroativo. Tanque, tanque, tanque. Anotou esse macete? Uma vez uma aluna minha fazendo concurso, ela me contou depois, na hora da prova caiu essa questão, ela começou a fazer tanque, tanque, o fiscal, ei, o que é isso? O que é isso? Ela falou, desculpa, efeito ex-tanque. O fiscal, tá, do Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo? Sim, tá, tudo bem, eu acompanhei no canal do YouTube, eu sei o que é. É assim. Então não esqueça, o registro da pessoa física, a personalidade jurídica, né? Quando faz no cartório, o registro é ex-tanque, volta atrás, retroativo. Agora, da pessoa jurídica, não, é ex-nunc, não retroativo. Professor, a menina perguntou, me dê um macete para eu decorar o ex-nunc. Eu digo, tranquilo. Lembra aquele ex-namorado que te traiu? Ela, sim, professor, esse ex eu nunca mais eu quero. Pronto, ex-nunc, ex nunca mais. Ex nunca mais. Tá certo, futuros servidores do Ministério Público do Estado do Pará? Uma dica para finalizar de direito administrativo, né? Praticamente eu dei a dica de todas as disciplinas. Direito administrativo? Vamos lá. Dica de poderes administrativos. Forte candidato para cair na sua prova esse tema. Grande macete, grande macete. Uma vez um aluno meu chegou para mim, contou que ia deixar lá a namorada, a noiva, sei lá o quê. Eu falei para ele, meu aluno, vai homem, olha só o macete, vai homem, não deixa para depois. Anote o macete, vai homem, não deixa para depois. V, poder vinculado, homem, poder hierárquico, N, poder normativo ou regulamentar, deixa, letra D, poder disciplinar e P, para depois, né? Faltou o P, né? Vai homem, não deixa para depois. Tá, P, poder de polícia e depois poder discricionário, tá? Então, recapitulando, V, poder vinculado, homem, poder hierárquico, não, poder normativo ou regulamentar, deixa, poder disciplinar, para poder de polícia, depois poder discricionário. Tá certo, futuros servidores do Ministério Público do Estado do Pará? Aguardo você na minha linha de transmissão do WhatsApp. Lá estou dando dicas de constitucional, direito administrativo, direito civil, regime jurídico único e também da Lei Complementar 57/2006, que é aí a lei orgânica do Estado do Pará. E se você quiser ser meu aluno presencial, curso Exemplo. Sou ali praticamente exclusivo do curso Exemplo e também estou na loja do concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Você pode visitar lá o site da loja do concurseiro. Também sou professor na loja do concurseiro. Perfeito? Então, futuros servidores em todo o Brasil, muito obrigado. Você se inscreva no meu canal do YouTube. Também você me chame no meu Instagram, dou dicas por lá, _Valnei Oliveira. Repetindo, _Valnei Oliveira. Um abraço, professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Me chame no WhatsApp, 91991965823. E qualquer coisa, estamos aí. Até o nosso próximo encontro.